Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martínez e hoje eu vou comentar sobre o islamismo e as cruzadas. Um assunto de extrema importância, porque é realmente um assunto que é muito deturpado por aí. Muita gente espalha diversas mentiras a respeito desse período histórico das cruzadas, esse politicamente correto imundo que está ferrando com a Europa e com tudo que é lugar por causa que esse papo de falar que o Islã é uma religião da paz, que o cristianismo no passado matou zilhões nas cruzadas. Pessoas realmente que são analfabetas funcionais, não sabem de porcaria nenhuma a respeito do assunto e ficam palpitando aí, baseado no que eles aprenderam nas escolas deles, né? E são realmente mitos, lendas estúpidas que vão ser tudo desmentidas aqui, boa parte delas aqui nesse vídeo, e espero contribuir. Bom, primeiro, para entender o islamismo, as cruzadas, a gente vai voltar ali no período da Idade Média. A gente tem que entender o contexto histórico da Idade Média. O que era a Idade Média? Primeiro, vamos começar ali no século VII, né? No século VII, que é justamente quando surge o islamismo. Nesse tempo, a Idade Média ainda não estava a cristandade como a unificação dos reinos numa só única fé. Nesse período, os reinos eles já eram boa parte cristãos na Europa. Contudo, eles não tinham ainda aquela ligação completamente católica, apostólica romana. A igreja ainda estava trabalhando. Isso só ia ser alcançado ali por volta do século XI, por chegar à cristandade de verdade. Mas a maioria dos países da Europa já eram católicos. Então, o que acontece? Esse tempo onde surgira o islamismo, o que aconteceu ali no século VII? Para a gente entender o surgimento do islamismo, a gente tem que ver aqui na região de onde surge o islamismo, né, que é justamente vou pegar até aqui um atlas, os mapazinhos, né, que tem aqui. O islamismo ele surge na Península Arábica, né? Mais ou menos aqui nessa região onde hoje é a Arábia Saudita. Aqui não vai dar para ver no vídeo direito, mas dá para saber aí que é na atual Arábia Saudita. Surgiu nessa região. Essas regiões tinham muitos povos nômades. Essas regiões tinham muita presença do cristianismo e também do judaísmo. E as outras religiões que estavam nessas regiões eram religiões politeístas, né? E o que acontece? Maomé, em 610 a 615, que foi o período ali que ele supostamente teve as revelações de um anjo, né? Para resgatar o verdadeiro evangelho que estava perdido. Teve essas visões aí do anjo e ele criou ali o Corão, começou a escrever o Corão. Então Maomé começou a pregar nessas regiões. Ele era de Meca, era a cidade atual do Maomé, e ali tinha uma aristocracia local. E inclusive era uma aristocracia composta de judeus, também de caras politeístas. E Maomé começou a pregar por ali. E eles não aceitaram as pregações de Maomé. E Maomé continuou pregando. Então a aristocracia viu que o Maomé estava perturbando a ordem local e resolveu perseguir Maomé. Então Maomé foi perseguido e ele acabou fugindo de Meca. Nessa fuga de Meca, ele percebeu que o que ele deveria fazer era atingir justamente os povos nômades, povos andarilhos que estavam andando por ali. E ele, como ele tinha uma habilidade de orador, ele conseguia, digamos, persuadir essas pessoas. O Islã, ele tinha muitas promessas de glórias carnais. Era isso, basicamente isso que o Maomé pregava. Ele pregava de uma forma com que os homens ficassem seduzidos com as vantagens de ser islâmico. As vantagens de ter várias mulheres, né? As vantagens de ser um controlador da família, ter um certo poder. As qualidades de um governo mais organizado, né? Porque o Islã é um sistema político.
Ele não é uma mera religião, ele é um sistema político. Contudo, nessa época vale ressaltar que Maomé não tinha ainda feito a estrutura do Islã político. Ainda ele estava com coisas primitivas, ele estava mais na doutrina. Isso vem a se surgir depois, com os califados, posteriormente. Contudo, ele já dava noções para esses povos nômades de uma certa organização que era chamativo para esses povos, inclusive com as promessas carnais. E ele conseguiu conquistar esses povos nômades. Então começou a ganhar vários seguidores. E esses seguidores começaram a segui-lo, obviamente. E então o Maomé vai para o quê? Medina. Que lá Maomé consegue conquistar o povo de lá. Realmente ele consegue convencer as pessoas de Medina a ajudá-lo. Lembrando que Maomé era um cara que já tinha dinheiro, ele tinha influência. Então ele tinha meios de conseguir o quê? Forças militares. E ele conquistando essas forças militares pro lado dele, então ele conseguiu ter um poder de verdade, um poder de intervenção. Então Maomé foi persuadindo, foi espalhando a palavra aos poucos. Inicialmente o Islã o início do início começou com um certo convencimento pela palavra, até porque Maomé não tinha seguidores. Ele começou a ter seguidores aos poucos. E aí ele foi ganhando influência, até ter um poder. Quando o Maomé já tinha um poder de verdade, ele inclusive já tinha um exército, ele retorna a Meca, a cidade natal dele. E lá ele volta para se vingar dos que expulsaram ele. E chega lá. É o seguinte, vocês se curvam diante do Islã ou pagam uma taxa imensa aqui para mim, ou vocês são mortos. Simples. E foi assim que funcionou ao longo de todos os séculos no Islã, posteriormente após Maomé morrer. Era o quê? O Islã tinha ali um líder, um representante, né, com Maomé, e eles chegavam nas cidades e falavam: curve-se ao Islã, ou pague uma taxa imensa, ou morra. Simplesmente isso. Acabou. Não tem outro papo. A expansão do Islã foi na base da opressão pura e simples. Desde o início. Não no início do início. Depois, quando realmente o Islã já está formado. Então eles foram passando, foi progredindo. Quando Maomé conquista a Meca, ele já tem uma quantidade enorme de exércitos. E aí, o que acontece? Maomé, obviamente, com o tempo, morre. Contudo, Maomé ele não deixou instruções de como eu havia falado, ele não tinha deixado instruções de como o sistema político islâmico deveria funcionar. Ele tinha só coisas ainda rudimentares, que iam ser implementadas com o tempo, com os califados posteriormente. E aí se dividiu o Islã em xiitas e sunitas. Uns defendiam que a liderança do Islã tinha que ser feita pelos descendentes de Maomé ou da família do Maomé, esse tipo de coisa, a pureza islâmica, e os outros diziam que o líder tinha que ser eleito pelo povo, inclusive a maioria que apoia esse tipo de liderança. E o que acontece? O Islã, já com o exército formado, começou a invadir as regiões ali de toda ali do Oriente Médio, né, como conhecemos. Lembrando que essa parte do Oriente Médio, ali no século VII, pertencia ao Império Romano do Oriente, Império Bizantino, que por sua vez era cristão. Tá? Era cristão. Então eles começaram a perseguir pessoas que não eram do Islã, principalmente cristãos, porque era completamente contra. Os cristãos são trinitários, os católicos, né? Inclusive, lembro que o Islã teve forte influência do judaísmo e de heresias monofisistas, da heresia ariana, né? Você pode pesquisar o que essas heresias. E começou a se expandir militarmente, na base da porrada mesmo ali no Oriente Médio. Aí eles começaram a ir para o norte da África, tomaram o Egito, que também era cristão. Eles falavam inclusive grego nesse período. O Egito era helenizado, tinha uma cultura
ali greco-romana, resquícios greco-romanos, helênicos, e era cristão. Tomou o Egito, continuou perseguindo ali pelo norte da África, né? Começou a chegar aqui na ponta, até chegar aqui perto da Península Ibérica. Isso já no século VII, tá? No século VII, no século VIII, ali no início do século VIII, mais ou menos ali em 710, 708, o Islã chega ali na Península Ibérica com força máxima, invade a Península Ibérica e toma praticamente 80% da Península Ibérica. Na base da porrada, matando pessoas, estuprando mulheres, escravizando pessoas. Realmente um massacre. Isso já no século VIII. Tá? No século VIII o Islã já estava se expandido dessa forma, na base da violência, pura e simples. Inclusive o Islã, ele conseguiu avançar a tal ponto que chegou ali na França, nas regiões da França, né? E então, se eu não me engano, Pepino, né, o que era pai de Carlos Magno, que seria um grande imperador ali do século IX, teve a Batalha de Poitiers, que inclusive foi uma batalha que, graças a Deus, os cristãos venceram, porque se o Islã tivesse vencido ali em 732 na Batalha de Poitiers, o Islã tinha invadido a Europa ali pela França, e teria tomado ali já no século VIII. Contudo, ainda bem os cristãos venceram. Então eles continuaram ali controlando a região, 80%, quase 80% da região da Península Ibérica, e também controlando ali toda a parte da região do norte da África, controlando ali parte do Oriente Médio atual, como conhecemos, e ele foi se expandindo. Inclusive ele começou a se expandir mais para as regiões da Ásia, e isso foi se seguindo no século VIII, século IX, século X, até chegarmos ao século XI, que foi quando realmente a gente chega no período das Cruzadas. As Cruzadas oficialmente começaram em 1996. Contudo, nesse período, o que acontece? Qual o motivo das Cruzadas? Nesse período de 1090 a 1096, os sarracenos, que são os muçulmanos, eles invadiram Jerusalém, que era uma terra sagrada para os cristãos e também para os judeus. E Jerusalém pertencia ao Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, né? O imperador Aleixo, ele viu que o Islã estava crescendo, era uma ameaça para o Império. E então ele pede ajuda ao Ocidente. Em 1095 estava acontecendo o Concílio de Clermont. Isso Jerusalém já havia sido tomada pelos islâmicos. Em 1095, na época que era o sumo pontífice era o Papa Urbano II, ele pede para que os nobres europeus reúnam exércitos e partam para a retomada da Terra Santa. Agora, vejamos, foi uma convocação legítima. Por quê? Obviamente que o Islã estava avançando para tudo que é lugar, estava subjugando todas as pessoas, matando, estuprando, escravizando tudo que é pessoa, e eles iam continuar progredindo pela força, iam invadir a Europa, iam tomar e iam controlar tudo. Então a reação era o quê? Era se proteger diante da opressão islâmica. Então o Papa Urbano II convoca em 1095, lá no Concílio de Clermont, a primeira cruzada, os nobres, né? Ele pede para que o povo, os homens europeus, ajudem o Império Oriental, o Império Romano Oriental, que precisava de ajuda urgentemente. Né? Nesse caminho, os nobres demoraram um certo tempo, porque eles precisavam, porque lembremos, nessa época não tinha telecomunicações, então demorava as mensagens. Então os nobres começaram a ir para tudo que é lugar, na França, ali perto das regiões que ainda não haviam sido tomadas pelo Islã, ali na Península Ibérica. Lembremos que também nesse período já de 1095 já estava correndo o tempo todo batalhas na Península Ibérica, né? Então a Península Ibérica estava se protegendo o tempo todo ali com o que tinha. Subiu ali pessoas que estavam, enfim, foram pedindo ajuda, os nobres, tudo que é lugar. Lembremos também que
que o sistema era feudal, tinha os nobres, tinha os vassalos, e eles juntavam os exércitos para si. Inclusive foi na época, a primeira cruzada teve 4 grandes figuras, né? Inclusive Godofredo de Bulhões, umas coisas assim, que juntou, né, os exércitos. E aí o que acontece? Antes disso, aconteceu uma cruzada não oficial, né? Ao todo foram 9 cruzadas oficiais, e contando com a não oficial foram ao todo 10 cruzadas. A primeira cruzada não oficial, que foi a dita Cruzada dos Pobres, foi um cara lá que eu não lembro o nome. Ele juntou um povo, tudo que é gente pobre, pegou armas extremamente fracas, juntou uma multidão de pessoas e partiu lá para Jerusalém. Esse cara simplesmente causou um genocídio, porque ele morreu praticamente todo mundo dessa primeira cruzada dos mendigos, porque eles não eram um exército, eram pessoas que estavam movidas ali pela paixão cega do orador lá, que eu não lembro o nome. E morreu todo mundo ali, por isso que não é nenhuma cruzada oficial, porque realmente não era um exército. Era uma multidão de pessoas que estavam realmente com vontade de o quê? Proteger o que era sagrado para eles. Porque lembremos-nos, pessoas, no século XI a cristandade já estava praticamente formada, já estava formada. Já tinham os reinos cristãos, eles tinham uma unidade de fé. Se você atacasse essa unidade de fé, você respondia diretamente a essa unidade, que era a cristandade. Então, se os islâmicos estavam atacando essa unidade, logo essa unidade ia ser defendida, porque as pessoas do Ocidente eram católicas, apostólicas romanas, né? Inclusive nesse período já de 1095 já existia a Igreja Oriental, lembremos-nos, que foi o grande cisma ali de 1054. E o que acontece? A cristandade respondeu. Foi lá agora, no ano seguinte, de 1095, foi em 1096, realmente acontece a primeira cruzada, as tropas cristãs chegam em Jerusalém e retomam Jerusalém, expulsam os islâmicos de lá e conseguem salvaguardar a região sagrada. E conseguiram manter ali por muito tempo. E depois, obviamente, o Islã não foi destruído ali, só foi retomada a Jerusalém. E eles continuaram se expandindo, ganhando forças, se militarizando cada vez mais, e posteriormente os islâmicos reconquistam Jerusalém, né, mais para frente, reconquista outras cidades importantes ali do Império Romano do Oriente, e aí vai se sucedendo as outras cruzadas. Aí chega também a segunda cruzada, que inclusive foi um fracasso. Inclusive é que eu até falo que a segunda cruzada ela teve dois frentes de batalha. Teve a batalha oriental e a batalha ocidental. A batalha ocidental foi um sucesso, porque os cristãos conseguiram reconquistar várias terras na Península Ibérica, nesse período da segunda cruzada. Contudo, no Oriente, a operação foi um fracasso. Os cristãos morreram, foi um fracasso de logística, de estratégia, teve intrigas políticas aí, e acabou dando em besteira, né? Perderam ali, inclusive, a Batalha de Damasco, né? Então, o que acontece? Com esse período das invasões islâmicas, as cruzadas, surgiram o fenômeno das ordens militares cristãs. A primeira que a gente conhece é a famosa Ordem dos Cavaleiros Templários, né, que surgiu ali no século XII. Uma ordem legítima que realmente surgiu ali com poucos membros, com o intuito de proteger cristãos peregrinos que viajavam para a região de Jerusalém, que muitas vezes eram atacados por islâmicos. Então esses homens se reuniram e criaram a ordem para proteger esses peregrinos. E depois isso inspirou outras pessoas a criarem outras ordens. Depois veio, por exemplo, as ordens dos hospitalários, que inicialmente
era uma ordem do tipo médica, realmente prestava assistência a feridos, esse tipo de coisa. Depois veio a se tornar uma ordem militar. Depois foi surgindo outras ordens com o tempo. Quando esses fenômenos das cruzadas estavam indo, né, surgindo, indo a segunda cruzada, a terceira cruzada, a quarta cruzada, inclusive a terceira cruzada foi as Cruzadas dos Reis, onde teve a grande figura do Ricardo do Coração de Leão, né? Foi inspirando pessoas, criou realmente um desejo da proteção da cristandade. E é claro, não se deve aqui ter uma visão romântica das cruzadas. Realmente aconteceram abusos, sim, aconteceram abusos, mas lembremos-nos, guerra é guerra. Guerra é guerra. E também lembremos-nos, a guerra ela foi motivada por uma questão legítima. Foram os islâmicos que atacaram os cristãos primeiro. Não foram os cristãos que atacaram os islâmicos. Então, as cruzadas foram movimentos legítimos. Legítimos de defesa. Não venha com esse papo estúpido de falar os cristãos queriam controlar o mundo, queriam controlar as terras de não sei o que. Que besteira, essas terras já eram dos cristãos. Era um plano dos burgueses, dos ricos da Europa para conquistar as terras lá férteis. Aquelas terras dali mais do Império Romano do Oriente, ali do Oriente Médio, não eram terras prósperas, eram terras pobres. Não ia ganhar em nada ali. Lembremos-nos também que para financiar as cruzadas, os nobres tiravam dinheiro do próprio bolso. Pessoas largavam seus bens na Europa, doavam tudo, jogavam tudo de lado só para ir para a guerra. Para proteger a cristandade. Não tem esse papo de dinheiro, essa mentalidade materialista ridícula. Era realmente uma guerra que foi motivada pela defesa da fé. E foi legítima. Não é esse papo estúpido que fica falando aí que é uma guerra violenta, que não sei o que, blá 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 blá. Guerra é violenta mesmo. Guerra é violenta. Contudo, existem guerras injustas. E no caso das cruzadas, foram guerras justas. Inclusive, todos os santos desses períodos das cruzadas, nenhum foram contra as cruzadas. Porque embora tivesse coisas bárbaras, né, coisas que passavam dos limites da dignidade humana, como matar realmente pessoas inocentes, era uma guerra legítima. Outra coisa, não se deve confundir a igreja com os atos militares. A igreja simplesmente convocou, pediu reforços da cristandade, a reação dos homens ali, porque a igreja era um poder espiritual. Eles pediram a coisa, não era a igreja que tinha o seu exército que mandava lá os homens matar, não era isso. A igreja só convocou. Quem ia para a guerra eram os homens, eram pessoas leigos, seculares. Não tem nada a ver esse negócio da igreja. A igreja não tinha um exército formal deles. Então a igreja não tem nada a ver com as matanças. Que besteira esse povo ficar falando essas asneiras. Quando vir idiota falar que as cruzadas que não sei o que, mostre ele esse vídeo. Ou manda ele vir falar comigo. Já cansado já de refutar. É tanta besteira esse negócio de cruzada. Pessoa estúpida que acha que os cristãos são violentos. É o que eu falei em outro vídeo. Cristãos são pacíficos. Não somos pacifistas. Eu sou homem. Homem com H. Se eu sou homem com H, logo eu tenho deveres de homem. Se a minha família, o meu país, a minha terra, a minha fé está está em apuros, eu tenho que defender tudo isso. Porque eu amo isso. Então os homens motivados tudo nisso foram e invadiram lá Jerusalém para proteger o que era sacro.
E é o que aconteceu. Eu vou até mostrar para vocês dois santos extremamente importantes, o doutor Angélico Santo Tomás de Aquino, São João Bosco. O que eles comentam a respeito do Islã? Né? Porque hoje os católicos, em sua maioria, jujubas, né? Bando de politicamente corretos, com medo, ficam falando que o Islã é a religião da paz, amiguinhos. Não, tem só alguns extremistas. Meu amigo, olha pra minha cara. O Islã não é religião de paz, coisa nenhuma. Ele sempre foi na base das armas, da violência. Entenda isso. Vou pegar aqui. Olha o que São João Bosco diz sobre o Islã. Abre aspas. O famoso impostor Maomé nasceu no seio de uma pobre família de Meca, de pai pagão e mãe hebreia, vagando em busca de fortuna. Tornou-se empregado de uma viúva hebreia, mercadora da cidade de Damasco, que logo se casou com ele. Como Maomé sofria de epilepsia, soube como servir-se de sua enfermidade para aprovar a religião por ele inventada, afirmando que suas frequentes quedas eram devidas aos êxtases, nos quais tinha diálogo com o arcanjo Gabriel. A religião que ele pregava era uma mistura de paganismo, judaísmo e cristianismo. Admite um só Deus, não reconhece Jesus Cristo como Deus, mas somente como mais entre tantos profetas. Ele ditou sua crença em língua árabe, compilando um livro ao qual deu o nome de Alcorão, ou seja, o livro por excelência, no qual se vangloria de ter realizado um milagre realmente ridículo. Ali ele narra que, tendo caído um pedaço da lua em uma das suas mangas, ele soube como remendá-la. Eis porque os muçulmanos tomaram como insígnia a meia-lua, ou crescente islâmico. Conhecido como sendo homem perturbador, seus conterrâneos queriam assassiná-lo, mas ao se dar por conta disso, Maomé empreendeu uma fuga para a cidade de Medina, acompanhando por outros aventureiros que ajudaram-no a tomar posse da cidade. Aqui essa fuga de Maomé e seus seguidores deram o nome de Hegira, que quer dizer perseguição. De fato, a partir dali, teve início a era muçulmana, correspondente no ano de 622 d.C. O seu Alcorão é cheio de contradições, absurdos e repetições. Como não sabia escrever, Maomé se serviu de ajuda de um hebreu e de um monge cristão apóstata da Pérsia, chamado Sérgio. Logo, ele conquistou muitos seguidores, tornando-se em seguida chefe de um formidável exército, que conseguiu, com o poder da palavra e das armas, ditar sua religião por quase todo o Oriente. Fecha aspas. Agora vejamos o que o doutor Angélico fala sobre o Islã. Os iniciadores das seitas errôneas seguiram um caminho oposto, como se tornou patente em Maomé. Ele seduziu os povos com promessas referentes aos desejos carnais, excitados que são pela concupiscências. Formulou também preceitos conforme aquelas promessas, relaxando desse modo as rédeas que seguram os desejos da carne. Além disso, não apresentou testemunhos da verdade, senão aqueles que facilmente podem ser conhecidos pela razão natural, que qualquer medíocre ilustrado. Além disso, introduziu em verdades que tinha ensinado fábulas e doutrinas falsas. Também não apresentou sinais sobrenaturais. Ora, só mediante estes a conveniente testemunho da inspiração divina, que enquanto uma ação visível, que não pode ser senão divina, mostra que o mestre da verdade está inspirado de modo invisível. Mas Maomé manifestou ter sido enviado pelo poder das armas, que também são sinais dos ladrões e dos tiranos. Ademais, desde o início, homens sábios versados de coisas divinas e humanas nele não acreditaram. Nele, porém, acreditaram homens que, animalizados no deserto, eram totalmente ignorantes da doutrina divina. No entanto, foi a multidão de tais homens que obrigou os outros a obedecerem, pela violência das armas, a uma lei. E finalmente nenhum dos oráculos dos profetas que antecederam dele deu testemunho, visto que ele deturpou com fabulosas narrativas quase todos os fatos do Antigo e do Novo Testamento. Tudo isso pode ser verificado ao se estudar sua lei. Já também por isso, e de caso sagazmente pensado, não deixou para a leitura de seus seguidores os livros do Antigo Testamento, para que não acusassem de impostura. Fica assim comprovado que os lhe dão a fé, a palavra, creem levianamente. Isso foi dito por São Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios. E para finalizar, eu digo, o que está escrito em Gálatas mesmo? Lembre-se que o que aconteceu com Maomé?
Ele não disse que um anjo veio do céu, o arcanjo Gabriel veio do céu e disse a ele um evangelho novo, o verdadeiro? Lembremos-nos o que está escrito em Gálatas, que mesmo que descesse um anjo do céu lhe dando um evangelho diferente desse, que ele seja maldito. E foi o que aconteceu. É isso aí. Esse é um vídeo mais básico. Futuramente eu até posso fazer um vídeo mais completo sobre as cruzadas e o islamismo. Mas é isso aí. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Salve Maria, salve Roma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.